Seja muito bem-vinda a mais um Carreira de Sucesso. Quem não quer ter sucesso, né? Quem não quer construir uma carreira com sucesso? Mas eu quero te lembrar, tudo que fizer, faça de todo o coração, para o Senhor e não aos homens. E Deus que tudo vê te recompensará. Esse é um versículo que está lá em Colossenses 3:23, é onde a gente sempre pauta o nosso carreira de sucesso. Esse é o nosso slogan. Faça para o Senhor, e Ele que tudo vê te recompensará. Gente, hoje eu estou aqui com a convidada. Ela é uma mulher lindíssima, brilhante, inteligente, competente e ama servir na área empresarial, especialmente na área comercial. O nome dela é Brenda Brandão. Seja muito bem-vinda, querida. A Obrigada. Brenda, ela é consultora, mentora e atua especialista em gestão comercial. Tá certo? Falei errado? Exatamente. Então, me conta aqui, além de consultora, empresária, mãe, quem é a Brenda Brandão? A Brenda é mãe do Bernardo, Ai, que fofo. Um garotinho de... um garotinho de 9 Ai, anos. que lindo. É filha amada de Deus. Amém, isso mesmo. É uma pessoa muito guerreira, que gosta de desbravar o mundo, gosta de desafios. As coisas vieram fácil para Brenda? Não, Não mesmo. nunca foram fáceis. Fala para nós um pouquinho da sua trajetória. Eu gosto de saber, porque você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher que Obrigada. inspira outras pessoas, uma mulher que ensina, que orienta, mas como foi chegar aqui? Porque a gente às vezes vê a pessoa hoje tão plena, tão segura, Não tão bem, imagina a não luta. imagina o que passou a trajetória. Eu gosto de ouvir isso. Conta para nós aqui. Bom, eu sou filha do meio, então isso já fala um pouco, né? Porque a filha do meio, enfim. Senti uma dorzinha aí. Acho que é a dorzinha de todo filho do meio. Tudo bem, né? Mas eu nasci em Goiás, mas cresci, só nasci mesmo, fui para Minas, então me considero mineira. Vivi toda a minha infância, Mineiro e adolescência. Goiânia é tudo É assim, tudo a igual, mesma coisa. mesma coisa. E filha da Marlene e do Aguimar, irmã da Nayara e do André. E cresci no meio de dois irmãos com algumas deficiências mesmo, problemas visuais. E eu, a filha que não tinha o problema, os dois com alterações mesmo? genéticas e eu não. Então, cresci com a minha mãe muito voltada, assim, para o olhar para os dois. E eu, em função disso, também entendia, ao mesmo tempo, que eu tinha que me virar Ajudar. sozinha e ajudar ela com as demandas que ela tinha em relação a eles. E para mim sempre foi muito tranquilo entender isso, né? Que eles necessitavam de um cuidado maior, de uma atenção maior. Uhum. Mas acho que isso fez a Brenda a se virar meio que sozinha mesmo. Então eu brinco que eu era uma criança adulta. Então, assim, Olha eu só. tinha um olhar muito, muito adulto. Foi assim. necessário, não é Foi isso? A necessário. situação lá Sim. exigia isso de Sim. você. E eu sentia meio que na responsabilidade de percorrer o caminho que eles não poderiam percorrer pela limitação que eles tinham. Entendo. Então eu fui a única filha que quis sair do interior para estudar, que quis fazer uma faculdade, que Olha quis só. ter uma profissão, que queria mesmo assim desbravar Uhum. o mundo, né? Eu não queria ficar ali naquele interiorzinho Entendo. com aquela vida mais pacata. E assim foi o caminho que eu segui. Então, Corajosamente, né? sim, sim. E acontecia muito de meus irmãos ter muito aquele medo de tudo, porque minha mãe passava muito isso para eles também, né? Preocupação com eles era grande, então para protegê-los criou um mundo ali só deles. Exatamente. Então eles cresceram com medo de enfrentar a vida, né? E aí eu vi aquilo e aquilo que me impulsionava a não ter esse medo. E eu não tinha, então aos 16 anos, 17 anos, eu prestei vestibular em Uberaba, né? Minha família é toda de Patrocínio, que fica a uns 200 e poucos quilômetros de Uberaba, mas fiz uma faculdade para uma universidade de Uberaba, passei e fui embora. Qual curso?
Biomedicina. 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 Concluiu o curso? Concluí, exerci a profissão, Olha depois fiz só. mestrado em genética. Gente, olha onde você foi parar. Onde eu fui parar, exatamente. Por isso que eu falo muito que qualquer um pode vender, independente. Qualquer um pode vender, É. não é? E então fiz 4 anos de faculdade, me formei. E quando eu me formei, eu fui obrigada a retornar para patrocínio, né, para casa da minha mãe. Mas aí ali já não te cabia. Não me cabia mais. Meu Deus. E eu fiquei 6 meses por lá e foram 6 meses de muito sofrimento, procurando emprego, distribuindo currículo. E Então, nada, as naquela possibilidades no cidade. interior eram Muito limitada. limitadas. Até que um dia eu vi uma vaga na internet estava escrito uma vaga para biomédica em Goiânia. Pronto. E aí eu falei, mãe, tem uma vaga para biomédico em Goiânia. Aí minha mãe falou, mas qual laboratório? Eu falei, mãe, lá não fala. Mas se eu for em todos, eu acho. Não citou nem endereço e nada? Nada. Gente, que anúncio mais mal feito. Não, é porque tinha que pagar para você ter acesso às demais informações. E eu não tinha condição de pagar. Oh, Eu tinha meu que deixar meu Deus. currículo lá na plataforma, pagar por um acesso mensal, aí sim eu conseguiria as informações Olha completas. só. Como eu deixava lá gratuito, né, não pagava, então as informações não Eram eram limitadas. limitadas. Mas a minha Gente. cabeça inocente de Não, eu vou menina do muito interior- embora. Isso, e eu não conhecia Goiânia. Eu não tinha noção do que era Goiânia. Tadinha. Nem minha mãe, a mãe muito bem. Minha filha, vai lá. A mãe também muito mais fechadinha do que eu. Tadinho. E aí eu falei, mãe, se eu for em todos os laboratórios de Goiânia, eu acho a vaga simples. E a minha mãe falou assim, é verdade. Não acredito. E aí eu falei, mãe, mas você conhece alguém que mora em Goiânia para poder me hospedar alguns dias? Aí minha mãe falou, tem a filha da tia fulana, sobrinha da ciclana, aqueles parentes lá do fim. Meu Deus. Vou tentar achar o telefone dela e ligar para ela e ver se você pode ficar lá. E assim ela fez, conseguiu um lugar com parente para eu ficar alguns dias em Goiânia. E eu vim com a mochilinha de roupas para passar 4 dias. Eu cheguei em Goiânia numa terça. Entrei no prédio onde eu ia ficar hospedada, né, na casa desse parente. E passei pelo porteiro e falei assim, você tem aquela lista telefônica? Ele me entregou a lista. Olha, eu falando a idade, né? Aí ele entregou a lista telefônica, eu fui lá, laboratórios, né? E coloquei tudo fui escrevendo um a um num papel A4. O nome do laboratório, o endereço E o telefone? e o telefone. Mas ali bateu o desespero, né? Porque aí eu vi a quantidade de Verdade. laboratórios. Goiânia é uma das cidades com o maior número de laboratórios por habitante. Então, É mesmo. você imagina. Desde E aquela aí- época já era assim? Já. E aí eu coloquei tudo, eu lembro que deu muita folha A4, eu fui Fui anotando. Laboratório por laboratório e comecei Legal. a ir a pé. Você foi pessoalmente? Eu entregava o currículo um por um a pé. Moça, aqui está precisando de uma vaga? Eu sou Deixava- biomédica. Não, não está não. Eu vou deixar meu Isso. currículo assim mesmo. Isso. Ia pro Deixava- próximo. Ia pro próximo. Nenhum é próximo. Quer dizer, são Sim. poucos que são próximos. Ali no setor aeroporto é que tinha muitos assim próximos, né? E eu fazendo tudo isso a pé, porque eu nunca tinha andado de ônibus, então assim, pagava ônibus, então eu distribuí num raio ali. E eu fiquei 4 dias entregando esses currículos. Eu lembro que eu entreguei em torno de 80 currículos. Olha só. Então já levou todos impressos na mala? Já. E aí, na sexta-feira, eu falei, bom, agora, já que eu tô por aqui, eu acho que eu vou para Brasília fazer o mesmo. Mas Brasília eu tinha pessoas mais próximas lá. E fui para Brasília na sexta-feira. No sábado, a dona de um laboratório ligou na casa da minha mãe. Porque acho que na época nem celular eu tinha, uma coisa assim. O telefone que estava no currículo era da minha casa de Minas, no fixo. Ligaram lá no sábado pedindo para eu ir fazer uma entrevista na segunda-feira. Aí minha mãe me ligou e falou, filha, ligaram aqui para você fazer uma entrevista segunda-feira. Eu falei, nossa mãe, qual laboratório? Ela, nossa filha, eu não anotei o nome.
Não, Eu falei: "Mãe, não eu não acredito. acredito. Você tem noção de quantos eu fui? Como que eu vou saber agora qual que é o laboratório?". Aí ela entrou em desespero e, Coitadinha. tipo, não tinha o que fazer. E aí eu comecei a rezar, eu falei: "Senhor, faça essa pessoa ligar novamente". É, porque também quem ligou foi incompetente não deixar os dados para você. Acredito que deve ter deixado, e minha mãe que nem Se enfim, acho tocou que em ela deve ter ficado anotar. tão eufórica também que, Não enfim. acredito. Mas aí, passado um tempinho, a pessoa ligou novamente para pedir para eu ir na terça, para remarcar para terça. Olha só, Aí aí a minha ela mãe anotou anotou os tudo dados. bonitinho, e eu retornei para Goiânia na segunda, na terça eu fiz a entrevista, era o meu primeiro emprego, na quarta eu comecei a trabalhar. Olha E eu não só. voltei mais para Minas, minha mãe teve que mandar toda a minha mudança, minhas coisas todas, eu não voltei, minha mãe E mandou. aí nasce a Brenda E aí Brandão, começa a carreira profissional. da Brenda Brandão, Olha só que exatamente. bacana. Lá, como assistente Eu era biomédica, biomédica, na verdade era uma vaga temporária para ficar um mês, porque a dona, olha como Deus vai desenhando tem os tudo, né. arranjos dele, A dona ia fazer uma cirurgia bariátrica e ela ia ficar um mês, né, afastada. ausente. E ela já tinha uma pessoa para ficar, substituir ela lá, mas no dia que eu deixei o currículo, a pessoa disse que não ia ficar mais. Ela estava Ela desesperada estava por ver. desesperada e depois ela me contava, né: "Brenda, eu tenho uma caixa aqui de currículos, mas me deu tanto desespero que eu peguei O o primeiro. primeiro que veio na minha frente, que foi o seu, que tinha acabado de ser deixado na recepção". E aí era uma vaga temporária, mas eu fiquei por lá 4 anos. Fantástico. 4 anos eu fiquei por lá. E sempre fazendo o quê? Dando muito mais Do que era do pedido. que era pedido. Então, esse lado seu empreendedor, esse lado seu de querer fazer com excelência, de querer se destacar, veio de você. Sempre, isso aí é uma característica nata minha, Muito forte sua. muito forte. E Então você vê assim hoje que essa geração de hoje, isso não está meio que esquecido? total, E que isso acaba comprometendo muito o diferencial total, das pessoas? total. Querem tudo mastigadinho, tudo pronto. E assim, se eu vou receber para fazer isso, eu faço, se eu não vou receber, eu não Exatamente, faço. eu não sou paga para isso, eu ouvi isso Exatamente, constantemente, eu sou paga exatamente. para isso. Nessa época, para você ter É noção desvio de função. exatamente. Pronto. Nessa época, eu recebia um piso salarial referente a 4 horas de trabalho por dia, e eu trabalhava 12. Não acredito. Eu trabalhava Sem nunca questionar o nada, restante das horas. nada. Simplesmente entregando. Nada, porque o que que eu entendi? Era o meu primeiro emprego, eu falava assim: "Eu não estou recebendo financeiramente, mas eu estou recebendo Aprendendo. aprendendo". Uhum. Eu achava até muito eu receber, Aquilo tudo. aquilo tudo pelo pouco que eu conseguia exercer dentro da minha experiência, E você que era viu que quase zero. realmente que faculdade não te prepara para Não, emprego nenhum. imagina. É lá na prática que você Imagina, aprende. lá na prática. Em todas as profissões, né? Em todas as profissões, Tá. sim. E aí começou. E aí eu fiquei 4 anos, quando deu 4 anos. Só voltando aí um pouquinho, eu acho interessante a gente falar, porque quando chega uma pessoa recém-formada, esses dias eu fui convidada para falar na universidade para pessoas que estavam chegando e outra turma que estava saindo. Aham. Então, falar sobre isso. Falei, olha, o gestor, quando contrata alguém, ou é um estagiário, ou alguém que é recém-formado, ele não espera muita coisa de você. Aliás, ele não espera nada, ele só espera uma coisa: proatividade, iniciativa, mostra a cara, queira fazer, queira vontade de aprender, a vaga é sua. E E aí, nesse momento, a gente às vezes vai entrevistar esses candidatos, eu já fiz isso várias vezes, você também. Nós buscamos nos candidatos que são estagiários ou recém-formados aquele brilho no olhar, aquela vontade de querer aprender, aquele desejo de falar: não sei, mas a senhora pode me contratar que eu vou aprender. E eu não vejo. não tem. E aí terminou, eu me lembro uma vez que eu fiz um processo, eram vários candidatos, eram estagiários, tinha mais ou menos umas 9 a 12 pessoas, não me lembro agora exatamente. Eu não consegui escolher um, porque o que eu buscava não era experiência, mas eu não vi ninguém com vontade, essa vontade que você tem. Agora você pensa bem, me pagam 4 horas, eu me entrego 12. Aí que você começa a ver que o seu plantio para essa carreira que você tem hoje começou há muitos anos atrás. Exatamente. Hoje, quem é que faz isso? A primeira coisa que ele fala, não.
Não sou pago para isso, imagina, está me explorando. Isso dá Exato. processo. Exatamente. Né? E aí você não entende que esse plantio houve uma semeadura há muito tempo atrás. Exatamente. Que E bacana, viu? aí, e assim, não foram 4 anos, assim, né, chegou o momento em que eu me sentia preparada, chegou o momento em que eu cuidava de todo o laboratório sozinha, Uhum. E ela né, percebeu. e aí era o momento em que eu me posicionava: "Olha, agora, né, eu gostaria de te receber pelo piso de 8 horas", né, enfim. E aí eu fui me posicionando dentro daquilo que eu estava construindo ali, né. E fiquei por lá 4 anos e com 4 anos eu comecei a olhar para aquilo e falar: "Gente, não é isso que eu quero", porque era uma profissão de muita rotina, Hum. Muitos processos engessadinhos, né? muito É assim, engessado. da área da saúde não pode ser Não pode diferente. ser Não diferente, pode ser exatamente. diferente. Então aquilo começou a me incomodar, eu falei: "Não é isso que eu quero para minha vida, eu não Uhum. quero chegar, dentro de uma empresa, sentar aqui de frente de um equipamento e ficar O sentada dia ali o todo. dia todo fazendo exame, olhando o microscópio, aquela rotina". E eu lembro que um dia eu adoeci, fiquei um dia sem trabalhar, e aí quando meu serviço ficou lá todo parado, no outro dia eu lembro que eu levei uma semana para conseguir colocar minha vida em Entendi. ordem. Eu falei: "Gente, eu não quero isso, eu quero trabalhar numa coisa que se o dia que eu não conseguir, no outro dia O tá de onde processo andar. parou". É, não tem, enfim. E aquilo começou a me incomodar e eu falava: "Mas o que que eu vou fazer da minha vida, eu não sei isso", É mesmo. né. Eu falei: "Gente, eu não sei, eu não tenho outra coisa para fazer além de ser isso". Só que assim, eu falo que desde 5 anos eu me reconheço como vendedora, né, porque eu sempre vendi alguma coisa na minha vida. Então eu era criança, eu vendia, eu brincava com a minha irmã só de lojinhas, então Não acredito, minha graças a irmã Deus. tinha a loja dela, eu tinha a minha, a gente vendia o dia inteiro uma para outra, eh, e eu sempre enxerguei assim: "Quer isso? Vende alguma coisa, consegue o dinheiro que eu consigo". Então essa sempre foi minha visão. Então dentro da faculdade eu vendia, dentro dos laboratórios que eu trabalhava eu vendia, eu sempre tinha meu dinheiro extra que vinha de alguma Você coisa que eu vendia o vendia. quê? Eu vendia chocolate, vendia semijoia, vendia Uma coisa lingerie, paralela, sim, para você fazer sempre, uma renda extra. sempre. E eu amava vender. Eu falo que eu nem sei se era por causa da renda extra. Uhum. Mas enfim, aí quando eu comecei a entrar, assim, nesse questionamento da minha vida profissional, eu falei: o "Que que eu vou fazer, né? Eu não posso colocar meu diploma no lixo". Uhum. E aí eu Não estou falei: feliz também "Não com estou esse feliz diploma. também", e o que que eu pensei? Eu falei: "Eu acho que eu quero dar aula". Porque eu sempre amei ensinar, sempre amei ensinar. Então, por onde eu estava ensinando. Na faculdade, eu formava grupo de colegas da minha sala para a gente estudar junto. Você pode dizer que esse é o seu propósito de vida, é Aí ensinar? sim, Então me sim, conta, sim. Deus, é igual o meu. É, Nascemos para ensinar. isso. E é interessante que E quando a gente tem esse propósito, aquilo que você assimilou, entendeu, é fácil para você transmitir. total. E talvez, assim, seja ensinar e, de certa forma, liderar, porque quem ensina lidera, Lidera. né, Porque você quem está detém o ensinando conhecimento. isso, Detém o poder quem detém isso. informação e Então conhecimento. essa característica de liderar, ela sempre foi muito forte em mim, desde criança. Uhum. Então eu liderava meus irmãos, Hum. eu liderava a ordem dentro da minha casa. De mandona. Era Botava o terror neles, né? era no sentido de colocar ordem mesmo, sabe. Eu Sim. lembro que final de semana domingo, meus pais sempre ficavam dormindo até mais tarde, no quarto até mais tarde, e eu e meus irmãos acordávamos cedo, e meu irmão, minha irmã começava aquela confusão ali, e eu era que colocava ordem. Eu era que falava: Dava "Vamos direção, acordar, vamos mamãe fazer não vai, isso, vamos fazer isso. vocês param de confusão". Então é aquilo que eu falei, sempre fui uma criança adulta. Uhum. E aí eu falei: "Bom, acho que eu vou dar aula, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um mestrado". Entendi. E aí foi onde eu fui para o mestrado e escolhi o mestrado em genética, porque na faculdade era uma disciplina, uma parte da grade que eu amava, que eu
gosto muito. Então, falei, vou fazer um mestrado nessa área, em genética. Muita pesquisa, né? E dentro da faculdade, eu participei durante todos os 4 anos de faculdade de projetos de iniciação científica. Então, a pesquisa era algo que eu já tinha uma experiência, já tinha vivenciado e eu gostava bastante. Porque tem que gostar, tem que gostar. Estudar, tem que ter um espírito investigador mesmo, pesquisador é esse. E aí falei, bom, olhei onde eu poderia fazer esse mestrado, e aí eu muito imediatista, falei, vou fazer particular mesmo. E fui atrás para olhar como é que era a prova era uma prova toda em inglês, e eu não tinha, eu brinco que eu sabia falar só de uma 10 em inglês, mais nada. Busquei um profissional que pudesse me preparar no inglês para prestar essa prova. Então, fiz 2 meses ali de um intensivão em inglês, com o objetivo só de traduzir mesmo artigo científico, que a prova era artigo científico em inglês, né? E tinha que responder em inglês também? Tinha. Inglês? Sim. Uau! E aí fiz esse intensivão, era um curso voltado para isso, para ajudar a gente a conseguir. Trabalhando, estudando e preparando para a prova. Exatamente. Fiz 2 meses, foi um sucesso, avancei muito no inglês, fiz a prova, passei. Aí a gente tinha um outro problema, né? Porque o valor do mestrado não era o valor do meu salário. Todinho. E agora, eu vou ver de quê? Eu falei, gente, como que eu vou pagar isso? E aí eu pensava, Deus proverá. Eu sempre só fui, eu sempre decidia e ia. Eu decidia e ia. Todos os problemas que eu sabia que eu poderia ter, todos os empecilhos que eu pudesse ter, eu falava assim, quando chegar a hora eu resolvo. Você sabe o que você me lembra? Moisés diante do mar. O que ele fez? Ele estava diante do impossível. Mas o mar só abriu depois que ele colocou o pé nas águas. Exatamente o que você está falando. Eu vou, Deus proverá. Isso é fé. Você sempre foi uma mulher de fé? Sempre. Você sempre trouxe a fé para os seus projetos? Eu falo que fé é a gente colocar o pé sem ter o chão, né? E eu sempre fiz isso. Com muita tranquilidade, com aquela certeza absoluta de que posso ir, eu não vou me afogar, não vou me afundar. Sempre. Então, eu sou muito destemida. Você não acha que homens profissionais da área de venda, né, que é a sua área de atuação e a minha também, quando eles têm a técnica embasada na fé, são pessoas de muito sucesso? Sim. Não é? Assim, porque a fé, ela te traz um poder de persuasão muito maior do que ela traz segurança. Os olhos brilham, não é? Você passa isso para o seu cliente, você passa essa convicção. E a fé faz isso, os olhos da gente brilhar, porque a técnica é só operação. A fé é a alma. Você põe a alma no negócio, né? E quantas vezes é essa alma que faz a pessoa te contratar? Essa convicção. Nossa, maravilha. E aí você fez o mestrado. Eu fiz o mestrado. E nada te faltou? E nada me faltou. Passou apertado, mas não faltou. Eu tinha uma economia que era o suficiente para eu... Olha como Deus vai desenhando, né? Eu tinha uma economia que era o suficiente para eu bancar meu mestrado por 6 meses. Então, eu falei, 6 meses, depois eu vejo o que eu faço. Mas você não parou de trabalhar? Não, trabalhando e estudando. Com 6 meses no mestrado... Olha que interessante, existia uma bolsa, que era uma bolsa da FIEG, se eu não me engano, mas ela era exclusiva para funcionários do Estado. Então, o critério para você se candidatar, você tinha que ser um concursado ali. Pela primeira vez e única vez na história, eles abriram um edital para qualquer pessoa. Uau! Foi a única vez que eles... liberaram as inscrições. Ou seja, Deus moveu para mudar uma regra, um processo para poder te abençoar. Olha que loucura. Só que, para escrever, eu já tinha que ter ali meu projeto muito minimamente desenhado, o projeto que eu ia executar dentro do mestrado, o objetivo, o que eu ia defesa, né, o que era mais. Isso, o que era, qual
informação que eu estaria buscando. Enfim, eu li o projeto mesmo de Estruturado. tese do mestrado. E eu não tinha nada. Então, embora as vagas estavam ali liberadas, eu nem cogitei participar, porque eu não tinha desenhado nada ainda. Eu sabia, eu tinha o meu orientador, e meu orientador já tinha trago para mim um projeto que ele gostaria que eu trabalhasse. Mas eu não tinha desenhado nada do projeto. Eu só sabia o que eu ia pesquisar. Então, eu nem cogitei. No último dia de inscrição, meu orientador me ligou. Falou, Brenda, você fez a inscrição para a bolsa lá da FIEG? Eu falei, claro que não. Como que eu vou fazer? Não tenho nada escrito. Não, Brenda, vai fazer sim. Eu vou te encaminhar aí um material das meninas da iniciação científica. Elas estão trabalhando num projeto que é um projeto que vai rodar paralelo ao seu. Então, você faz Ctrl+C, Ctrl+V, você vai alterar só a parte dos genes, isso aí você tem. Você coloca lá a informação do gene que você vai pesquisar, o que que é e tal. Era um projeto envolvendo fibromialgia. Eu falei, Márcio, vai dar certo? Não. Ele falou assim, Brenda, faz, só faz. Eu fiz. E deu certo. Poucas horas antes de encerrar. Saiu 2 dias depois o resultado, eram 3 vagas. Obviamente, eu não estava esperando ganhar a bolsa. Olhei o resultado, tinha lá as 3 ganhadores da bolsa. Não foi uma surpresa o fato de eu não ter conseguido a bolsa, porque eu já esperava. Enfim, falei, sabia que não ia dar certo, tá tudo bem. 1 mês depois, esse pessoal me acha no laboratório, liga no laboratório atrás de mim. Brenda, nós estamos te mandando e-mail e não estamos tendo retorno e conseguimos seu contato aí. A gente precisa que você encaminhe os documentos para a bolsa. Falei, não, eu não ganhei a bolsa. E ela ganhou, porque tinha uma reserva, um cadastro reserva. E você ficou em quarto. Saiu mais uma vaga e é sua. Deus adora nos surpreender nos 48 minutos do segundo tempo, não é? E foi assim que eu concluí. Gente, Meu mestrado. muita emoção, né? Muita emoção. E Que aí, lindo, quando Brenda. eu estava Parabéns. finalizando esse mestrado, eu recebi uma proposta para trabalhar na área comercial de uma das maiores empresas da área de biomedicina, um dos maiores laboratórios da América do Sul, que fica em Belo Horizonte. E eu conhecia o gerente da região, a supervisora, e esse pessoal, vendo a minha, né, habilidade ali comercial de lidar com eles, de negociar com eles. Eles eram seus fornecedores. Eles eram fornecedores. Então, eles já tinham negociado com você. Sim. Foi te conhecendo exatamente na prática. Sim. Nossa, que entrevista maravilhosa. É meses entrevistando. E aí eles me convidaram para assumir uma vaga, mas essa vaga era em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas ali eu nem Questionou, nem pensou nem nada. pensei. Eu falei, É meu minha. Deus, eu trabalhar nessa empresa que eu passei minha faculdade ouvindo falar dela, né? Que é referência, que todo mundo sonha em estar nessa empresa. Eu falei, claro que eu vou. E aceitei a vaga e me mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais uma cidade que eu nunca tinha ido, não conhecia, e não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, assim como quando eu cheguei em Goiânia. E fui desbravar o mundo lá. Já estava tudo mais fácil, né? Já tinha muita referência, experiência, não era mais aquela garotinha. Não, mas era assim, era algo novo, né? Porque No eu modo estava deixando. sempre, Isso, eu já ia deixar. toda uma estrutura Primeiro, aqui. eu estava terminando meu mestrado, inclusive eu defendi a tese do mestrado, e na semana seguinte eu me mudei para Campo Grande. Então, assim, todo aquele projeto de fazer o mestrado e dar aula, eu meio que engavetei ele ali, né? Acabou tornando só um diploma a mais. E era a área comercial que eu sempre amei, sempre vendi, sempre, né, me identifiquei, mas agora não era mais a Brenda vendendo qualquer coisinha, né? Uhum. Era dentro de uma grande empresa, com grandes metas, com muita cobrança. Então, por mais que, assim, eu já tinha Era muito novo. eu já estava ali 6 anos já dentro Do da minha laboratório. profissão,
era novo, Muito né? bom. E numa cidade nova, Um onde eu desafio bem conhecia. diferente, uma vivência que você ainda não conhecia. Você foi Talvez cobrada agora maior por do que metas. antes, porque era uma cidade a 1.000 quilômetros da minha família. Então, assim, eu fui sabendo que quando é que eu vou vê-los? Uhum. Não sei, né? Mas eu fui muito empolgada, assim, querendo fazer Acontecer. acontecer. Então, eu assumi a região substituindo uma colaboradora de 10 anos de empresa que já não trabalhava bem. Então, peguei uma região muito mal trabalhada, muito abandonada, onde a concorrência Cresceu. cresceu demais, e aí foi muito desafiador. Então, a região já tinha anos que não entregava meta. Então, era um desafio gigantesco, uma responsabilidade gigantesca, e que quando eu cheguei, eu falei: eu tenho que fazer isso aqui acontecer. E assim eu fiz. Então, em 3 meses, eu já estava entregando meta na região, que há anos não entregava. E ali digamos assim, eu acabei com a concorrência. Uhum. O que você acha que mudou nas vendas dessa época aí para hoje? O que mudou hoje nas vendas? Antigamente, e assim, quando eu falo antigamente, não tanto tempo atrás, o vendedor ele prospectava, ele ia atrás. E hoje, com a internet, o tráfego pago, os vendedores estão ficando Com o muito sistema, né? mal acostumados em ficar esperando o lead chegar. Uhum. Então, eu sempre ensino isso. Eu falo, os meus grandes resultados em vendas, né? Que eu já fiz mais de 150 milhões em vendas. Eu sempre fui considerada uma executiva de alta performance. Vinha disso. Prospecção. Eu buscava, eu não esperava o cliente querer comprar de mim. Eu fazia o cliente querer comprar de mim. Eu persistia, eu perseguia meu cliente até ele entender que ele tinha que comprar de mim. Uhum. Porque a empresa que eu representava era melhor que ele estava. Uhum. E eu fazia prospecção porta a porta, que hoje também Não vê ninguém mais ninguém mais fazendo isso. fazendo e funciona. Funciona, não Muito. funciona. E Então, funciona. um dos diferenciais hoje Sim. do profissional de vendas é essa coisa de ir Prospectar. pessoalmente, não só mandar mensagem, não só mandar recadinho, As pessoas não estão nem ligando. não estão nem ligando Não exatamente. estão nem, os vendedores não ligam. Não ligam mais, só mensagem. Só mensagem. Só mensagem. A pessoa não respondeu, eles deixam para lá e passam pro próximo. Por quê? Porque todo dia chega lead do tráfego, né? O tráfego joga. Então, Uhum. você não respondeu, passa pro próximo. Respondeu, passa pro próximo. E não é assim. Uhum. Então, as pessoas estão fazendo muito mais esforço para vender sem nem perceber. Elas não têm consciência de que elas poderiam estar vendendo mais fazendo menos esforço. Você acha que o relacionamento é uma ferramenta poderosa para a venda? Total. Não conheço outra mais forte. Não, também não conheço outra mais forte, porque o relacionamento é o que gera indicação, Uhum. Que gera que credibilidade. gera credibilidade, Que gera que gera confiança. confiança, e E vende a confiança. principalmente a indicação. Exatamente. Essa prospecção vem muito pela indicação. Sim, A prospecção bem feita é a indicação. sim. Olha, vai lá, eu digo que a indicação tem 70% da venda já está fechada. É isso mesmo. É o melhor canal, né? Uhum. O melhor canal. O mais Mas seguro. ainda assim as pessoas ficam esperando receber indicação. E não são ativas em pedir por indicação. Você acha que vendas é dom ou é treinamento? É treinamento. Vendas Todo não é mundo dom. pode, ninguém tem essa para não nascer para isso. Não. Ó, o médico não nasceu tendo dom para ser médico. Ele estudou para ser médico. Uhum. O advogado não nasceu tendo dom para ser advogado. Ele E um- estudou para ser E o advogado. médico vendedor? O advogado vendedor? Esses são raros. Mas são os que Mas têm os que se o ticket mais destacam, alto. os que se destacam é porque São os- entenderam o jogo. Eles entenderam que não basta ser médico, não basta ser advogado. Uhum. Antes de ser médico e antes de ser advogado, eles têm que ser vendedores. E a gente percebe muito isso, né? Porque as ferramentas das vendas elas são muito hoje nessas áreas que até então bastava o título. Você vê desde a recepção, você vê na hora que você senta diante do profissional, ele se vende o tempo todo, ele quer interagir com você, Sim. não é simplesmente fala qual que é o seu problema, isso não é mais. Sim. E depois tem uma famosa coisa que é o pós-venda.
Ele manda a secretária ligar, ele acompanha o seu Sim, tratamento, ele quer sim, saber como é que está, como é que passou, né, e isso vai criando um diferencial. sim. E faz com que a gente pague mais, ainda fala, é cara a consulta dele, é caro os honorários dele, mas vale a Vale a pena. pena. Exatamente. Mas vale a pena. Então, quer dizer, eu sempre falo, não tem nada caro, tudo tem um custo. Isso, Não existe nada caro e nada barato. isso, Para tudo tem um custo. isso. Se aquele custo compensou o que eu estou pagando, vou comprar. Exatamente. Eu O falo que o caro e o barato ele é relativo, É. né? E se não compensou, se eu acho que aquilo ali não vai compensar, eu não compro. Exatamente. Eu sempre falo, quando alguém fala, mas está muito caro, a pergunta é, qual que é a sua dúvida? É, Faz sentido, né? é. Ou seja, eu não consegui te convencer que o que eu vou entregar, o que aquele serviço ou Tem produto esse vai valor. entregar, tem um valor que você vai desembolsar. É, Então aí é ficou isso. caro. É isso. É isso mesmo. É o que eu falo também, que o caro e o barato ele é relativo, ele depende da percepção de valor. E como é que é trabalhar numa empresa onde você entra e percebe que tem pessoas, não são todos, mas talvez uma boa parte do time, está ali porque falta de opção, não é a escolha dele, não é o estilo de vida, é o jeito que ele arrumou de pagar as contas no final do mês. E faz parte ali do time, faz parte ali da construção da meta ali da empresa. E aí você vê que essa pessoa não é apaixonada pelo que faz. Aí é onde entra o que a gente fala de cultura, né? Cultura da empresa, cultura comercial. Quando a empresa tem uma cultura forte, e os colaboradores, né, são envolvidos nessa cultura, Hum. ele passa a amar aquilo ali. Às vezes ele pode até não estar amando o que faz, mas ele ama a empresa. É outra E pergunta que eu ia aí te fazer. Até que ponto o líder influencia no resultado das vendas? total, É mesmo? Fala total, mais. total. O vendedor, ele é reflexo do líder. Seja o líder o gerente, o supervisor ou o O próprio dono. dono. Ele é o reflexo. Aliás, a empresa em si, ela é reflexo do Mas às dono. vezes o próprio dono não é muito chegado em vendas. Exatamente. Não vai vender. Tudo é reflexo. Tudo que a equipe de venda quer fazer, ele acha caro, acha que é besteira, acha que é bobeira, para que isso? Não vai Aí você vê que a mentalidade dele não é de Não é de vendas. venda. E o que que eu costumo falar, Sidmar? Toda empresa por exemplo, uma empresa que vende, de produto de cosmético, Hum, ela não é uma empresa de produto de cosmético, ela é uma empresa de de vendas. Ela é uma vendas. empresa de É. vendas. Uma clínica de estética, ela não é uma empresa que vende procedimentos estéticos, Ela é ela uma é uma empresa de empresa de venda. É. vendas. Então toda empresa, independente do negócio, Ela ela é de vendas. é verdade. Então, se o próprio dono não tem essa visão, ele não vai conseguir criar uma cultura comercial, ele não vai conseguir engajar vendedor, engajar a equipe. E eu costumo falar que dentro da empresa só existe 2 tipos de colaboradores. Só existe 2. Uhum. Os colaboradores que vendem E e os os colaboradores que que ajudam ajudam a a vender. vender, exatamente, perfeito. Então, Todo mundo aqui todo é mundo é vendedor. vendedor e tem que ter essa Uhum, mentalidade dentro da empresa. uhum, Todo mundo tem que entender que uhum, estão ali para vender. uhum, Se não vender, não existe sustentabilidade dentro da uhum, empresa. Se a empresa não consegue ser sustentável, a empresa não consegue pagar bem seus uhum. colaboradores. Muitas vezes não consegue nem pagar o mínimo que é proposto ali de salário para essas pessoas. Então, para. Então, E essa cultura, Brenda, ela quebra aquele preconceito de que tudo é para o comercial, a gente é o resto. total. É, tudo de bom é só para o comercial. E o próprio comercial cria uma postura de superioridade, como se ele conseguisse fazer toda a operação sozinho. É. Então, é essa coisa de entender que nós estamos juntos, Sim, que é tudo feito a quatro mãos, sim, é o que faz a venda andar. E exatamente. está muito na cabeça do diretor, né? Então, às vezes ele tem um sócio, ele é comercial e o sócio dele é o quê? O administrativo financeiro. E o que o financeiro faz com o comercial? Corta. Só corta É. e critica e fala e tudo mais. E aí fica aquele time, nós do administrativo, É. nós do comercial. E a empresa não chega ao resultado. É. Mas todo mundo é vendedor. Todo Né? mundo é. Eu costumo brincar que todos nós somos vendedores. Você acha que tem como resgatar alguém que não tem paixão por venda? Alguém que você deve ter ouvido muito isso? Falar, gente, eu não nasci para vender.
Venda não é o meu caso. Eu fui fazer essa faculdade, esse curso, porque eu nunca me imaginei vendendo. O que que eu costumo falar? Se a pessoa quer vender, ela aprende a vender e ela consegue se tornar o melhor vendedor que ela possa ser. E se a pessoa não quer, não adianta. E é assim para tudo na nossa vida, não só para vendas. Para tudo na vida, porque Tudo tudo na é venda, vida, né? né? Para tudo. Então, primeiro tem que partir da pessoa querer. Né? Se ela tem um entendimento de que ela não gosta, quando ela fala assim, eu não nasci para vender, é aquela pessoa que não gosta de Relacionar. relacionar. Não gosta de Exatamente. gente. Porque Gosta de vendas é gente. relacionamento. Exatamente. Tanto é que quando a gente fala assim, venda é dom, quando essa questão de remeter vendas a ser um dom vem dessa habilidade da comunicação. Uhum. Então, as pessoas imaginam que para ser um bom vendedor eu tenho que ser muito bom comunicador. Então, essa definição de que vendas é dom, ela vem disso. Mas a comunicação é só um ponto na venda e que é extremamente possível desenvolver. Uhum. Então, assim, se eu não tenho o dom de me comunicar, eu consigo. É muito mais fácil eu desenvolver isso na pessoa Essa do que habilidade. essa habilidade do que outras na área da venda. Mas a pessoa precisa querer. Então, não quero porque eu realmente não gosto de me comunicar, não gosto de me relacionar. Então, eu sempre falo que Aí quem não não. adianta Aí não insistir, tem jeito. não adianta. Eu sempre falo, quem não gosta de venda tem dificuldade até para namorar. O que é o namoro? Relacionamento. Quando você sai para, né, que conhece alguém, é prospecção. Exatamente. Prospectar o cliente. E o namoro, né? O cortejo. Exatamente, ver as coisas boas e tudo mais. É uma prospecção, é um início de namoro. Aí depois eu falo que quem está noivo, o que que é? Mercadoria reservada. Pode ser que a pessoa volte, compra e pode ser que desista. Tá tudo certo. E casou. Mercadoria vendida, não é exatamente isso? Exatamente. Comprei você, fizemos um contrato. É que a moeda não é em espécie de dinheiro, mas é um contrato. Então, quando eu caso, eu confiei nesse produto e vice-versa. Fizemos como um acordo. Exatamente. Então, casou, vendeu, casou, mercadoria vendida, ponto final, está vendida. Isso E aí. quando separa? Eu falo mercadoria devolvida. Não fiz um pós-venda bem feito. Mas não fique triste, toda mercadoria devolvida pode ser revendida novamente, né? A gente faz promoção, né? Muda a embalagem, certo estraguinho, faz promoção, põe no LX, mas vende novamente. Então, quem trabalha com venda tem que entender isso. E eu fico com dó quando a pessoa fala, eu não nasci para vender. Eu falo, não gosta de gente, não gosta de relacionar. Né? Porque eu creio que nós nascemos para relacionar. Nós somos seres de relacionamento. Você pode ter uma casa linda, belíssima, mas se não tem ninguém para visitar a sua casa. E nós nos desenvolvemos muito quando nos relacionamos. Aprendemos, Quem nos se aprimoramos. desenvolve sem ter outro te moldando, né? Somos moldados pelo outro. A essência nossa é, gente, relacionar. Tanto é que o Criador nos fez. Eles são três, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Ele falou no plural, façamos. Então, isso foi colocado em nós. Nós nascemos para nos relacionar. Eu gosto de ficar só, eu tenho os momentos bons, ficar bem com a minha companhia. Isso é outro papo. Tem nada a ver. Mas isso não impede de gostar de estar no meio, de me relacionar, de ser uma pessoa acessível, de saber conviver com o outro. Né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato que eu acho hoje, é essa habilidade de relacionar. Sim. E como é que você vê isso dentro das empresas? Esse nível de competitividade, que o comercial é uma área muito competitiva. Tem que ser. E tem que ser. Tem muito essa história de puxar o tapete. Não, aí já eu falo que já
foge a questão de competitividade, né? Aí vem questão de caráter, questão de postura, né? Envolve É, outras coisas. eu acho que é a diferença entre competir e rivalidade. Isso, O rival, ele me deseja o mal. isso, Quem compete, eu às vezes entendo que você é melhor do que eu, tá tudo certo, você até me inspira. Isso, exatamente. Então, por isso que eu falei, comercial tem que ser competitivo. Empresas que não estão batendo meta, eu percebo que falta isso, falta gerar ali Um espírito espírito de de competição competição. saudável, né? Uhum. Mas envolvendo ali premiações, Celebrando a celebrando vitória. vitórias, que faz parte da cultura comercial, inclusive, Uhum, né? uhum. Então, tem que ser competitivo, mas dentro de uma boa competição, né? Então, eu sou extremamente competitiva. Extremamente. Quer me desafiar E como é que você se sente quando você não pegou o pódio do primeiro lugar? tá tudo bem também. Hoje a maturidade Mas, te traz essa paz. muito, mas eu sempre analiso o que faltou. O que faltou? Que mês que vem eu tenho que estar. Uhum, Então, isso me dá mais gás. uhum. Mas não é aquela frustração de não aceito, Um né? processo seletivo para um profissional que vai atuar na área de venda, não importa qual seja o segmento. Quais as qualidades que você busca nesse candidato? Ele tem que ser, em primeiro lugar, analítico. Analítico. Ele tem que ser analítico. Ele tem que gostar de processo. Olha que interessante o que eu vou falar. O candidato que eu busco quando eu vou contratar o meu vendedor, ele é totalmente oposto daquilo que as pessoas buscam quando falam de venda. Então, quando normalmente as pessoas vão contratar um vendedor, o que elas querem desse vendedor? Ela quer que a pessoa seja comunicativa, que a pessoa seja extrovertida, que a pessoa seja entusiasmada. Esse é o perfil de pessoa que mais tem dificuldade em seguir processo e olhar para números. Essa pessoa ela vende, mas ela vende do jeito dela, fazendo o auê dela. No barulho dela. No barulho dela. E normalmente vende com margem de lucro baixo. Exatamente. É aquele perfil que atropela. E aí, eu trago, até introduzo aqui a minha grande especialidade, né, que é a estruturação de processo comercial. Vender nada mais é que seguir um processo. Aí, quando a gente contrata esse perfil de vendedor, é a pessoa que não quer seguir processo. Que ela é extrovertida, ela não consegue se ela ver. não consegue. Acha que está me prendendo. Exatamente. Então, quem eu busco para contratar? Eu busco o oposto. Eu prefiro contratar uma pessoa que não é extrovertida, porque eu consigo desenvolver a comunicação nela. Muito mais fácil. É muito mais fácil desenvolver a comunicação numa pessoa do que ensinar o processo. A habilidade de seguir um processo. A disciplina, a disciplina. Né? Exatamente. Então, eu busco pessoas que são mais analíticas, pessoas que gostam de processo. Normalmente, essas pessoas vão ser um pouco mais introvertidas, porém, é aquela pessoa que senta, eu falo assim, segue isso aqui, segue esse roteiro, segue esse script. Quando o lead falar isso, você responde assim, e depois assim, e depois assim. Eu sei que ela segue. E vai Você me dá uma dor de cabeça. E faz certinho. E no final vai vender. E ela vende. Porque venda é seguir processo. Não importa o segmento. Não importa o segmento. Venda é seguir processo. O processo. E é uma dificuldade muito grande que a gente vê dos profissionais de querer seguir processo, né? Muito. Meu jeito é certo. O que importa é o resultado final. Não importa o resultado final. Então, esse mês eu bati a meta. Pois é, mas quem te garante, sem seguir os processos, você vai bater batendo muito mais. Ou no mês que vem você vai conseguir. Porque às vezes bateu a meta, foi um acidente. Exato. Não foi seguir foi processo. Que estava bom naquele mês, foi uma né? grande venda que você fez, um cliente só. Exatamente. Então, é o processo que mantém a constância, né, da venda, do número. E como ensinar processo para quem não quer aprender? E aquele cara faz parte do time. O dono da empresa não quer desligá-lo por N razões. E aí você vê que aquela pessoa ela é rebelde, ela é teimosa e não quer seguir os processos. Olha, eu costumo falar o seguinte: quando a gente implementa processo comercial, o processo comercial ele expurga. Porque fica tão claro o
que precisa ser feito para que aquele resultado seja atingido, que o dono ou o líder não suporta quem não faz. E o vendedor não suporta ficar. É. Por quê? Por que hoje os empresários aceitam, não querem desligar? Porque ele não tem clareza se a pessoa é boa ou não é. Porque ele não sabe nem o que ele tem que cobrar. Entendi. Ele não sabe o que Aí precisa ser implanta feito. os processos. Aí implanta os processos, ele passa a ter muita clareza. É isso aqui que tem que ser feito todos os dias. Aí vem o líder cobrando o que tem que ser feito todos os dias. Porque agora é claro. Até então, deixava cada um fazer sua rotina do seu jeito. Agora não. Agora a gente sabe exatamente o que precisa ser feito, a quantidade que tem que ser feita, quantas ligações, quantas prospecções, quantas reuniões precisa estar agendado, quantos retornos eu preciso ser dado. Então, o líder agora que ele tem mais clareza, ele começa a cobrar isso. Quem adapta ao processo e segue, começa a triplicar suas vendas. Uhum. Quem não quer, começa a se incomodar. Por quê? Porque quando eu falo de implementar processo, além de deixar essa clareza do que precisa ser feito, eu introduzo rituais e hábitos no comercial. Um deles é reunião semanal. Uhum. Então, começa a vir uma reunião semanal onde todos os vendedores estão performando bem, estão evoluindo, estão melhorando porque estão seguindo, e esse aqui não. Então, ele também começa a se incomodar. É. E aí, ele mesmo pede conta. É, Se ele mesmo, não é pedir verdade. para sair, o gestor não suporta. Por quê? Porque o gestor começa a ver que está funcionando com E é um, dois, com incrível, três. E é incrível, mesmo ele vendo que está funcionando com a metade dos amigos dele, ou com todos lá, ele ainda insiste naquela ideia, né? E aí pede para sair. Você falou uma coisa aí interessante, eu acho que é importante a gente falar. Você falou muito do líder, porque os processos é muito interessante, mas eles são estáticos. Você me coloca ali. O que vai movimentar é o usuário, é a pessoa que vai seguir o processo. E essa pessoa, ela segue esse processo com o apoio de uma liderança. Sim. E você falou muito a palavra cobrar, né? De cobrar, cobrar. E ninguém gosta de ser cobrado. Como é que você vê o papel do líder? Eu te perguntei há tempo, você falou que a liderança é importante, mas um pouquinho mais detalhado nessa construção dessa fala, desse dia a dia com o meu time na execução dos processos. Tá. Então, vamos lá. Ninguém gosta de ser cobrado. Não quer ser cobrado? Faça. Se você fizer, por que as pessoas são cobradas? Porque ela não fez o que tinha que Como ser é que o feito. líder deve cobrar? Essa é a minha pergunta. Quando a gente fala de processo comercial e um processo ali rodando dentro de uma empresa, eu estou falando também de implementação de CRM, que é o software de gestão. Quando eu implemento um CRM, eu tenho na palma da minha mão indicadores. Quando eu tenho os indicadores, eu consigo fazer uma cobrança que ela é É impossível. pautada em números, Ela né? é pautada em número. Não é mesmo Então, meu ela filho. traz impessoalidade. Não é o que eu acho. É o É o que o primeiro número passo. diz. Então, não tem como o vendedor pegar essa cobrança do líder e trazer para o pessoal, porque o líder está mostrando com números. Então, Mas é o mesmo primeiro assim, passo. às vezes o líder acaba se mostrar sendo grosseiro, né? Então, acho que esse Ele cuidado, tem né? que ter a habilidade de lidar Com a gente. pessoa. Porque cobrar não é ser grosseiro, não é ser incisivo, Não vai ser nem inflexível. é acordos, né? Eu contrato um vendedor e falo assim, olha, eu vou te pagar X, por esse valor que eu vou te pagar, você tem que fazer isso aqui. Que me entregar isso. Estamos combinados? Estamos combinados. Então, o líder cobra aquilo que está em acordo. Se o vendedor não está entregando, é o vendedor que está sendo desleal ali dentro daquele acordo, né? E aí essa cobrança, ela é uma cobrança de vem aqui, você não conseguiu me entregar isso, isso, isso. O que aconteceu? E como eu posso te ajudar? Uhum. Então, porque o líder cobra, mas o líder também, ao mesmo tempo, é o suporte. Uhum. O que eu posso te O ajudar? que eu posso te ajudar? Quais vendas estão em andamento? Deixa eu ver o que você precisa, o que a gente precisa dentro de cada O venda. que está faltando aí para você fechar? Deixa eu tentar te ajudar. Deixa eu ligar aqui para esse cliente seu e tentar
fechar essa venda. Então, o papel do líder não é só cobrar, é conduzir. A Uhum. cobrança ela só acontece quando ele conduziu E não e veio, o vendedor não fez. não viu o resultado. Então, é aquilo que eu falei, não gosto de ser cobrado, entrega antes da hora da cobrança, Uhum. né? Por quê? Se eu determino, conduzo dessa forma, a hora que eu vou olhar tá tudo feito, não tem cobrança. E eu gosto Aí tem só muito. acompanhamento. Eu gosto muito quando o gestor fala, gente, não usar bem a palavra cobrar, é o mesmo sentimento, mas você sabe, as palavras elas dão um tom muito diferenciado, né? É. Então eu gosto muito, falo, pessoal, estou aqui para lembrá-los, Isso. tá? Lembrá-los da nossa meta, lembrá-los dos processos, lembrar do que nós ajustamos, lembrar do que foi acordado entre nós, qual foi o ajuste que nós fizemos. É uma cobrança muito mais Muito mais É assertiva. isso aí. Aí é aquilo que eu falei, né? O líder também tem que ter Essa habilidade. habilidade. E essa habilidade tem a ver com isso aí. E Com saber usar palavras, né, que trazem a equipe para junto dele Isso, e não se afasta. que não vai espantar as pessoas, né? Aquele cara. E às vezes o dono, às vezes, ou o diretor, não tem muito isso, essa pegada de preocupar com a pessoa. E ele acaba perdendo pessoas boas que não estão, às vezes, performando naquele mês, mas têm potencial. Eu acho que é outra coisa importante que o líder deve ter esse olhar, a diferenciar o potencial do resultado. Sim. Né? Porque nem sempre o resultado é um indicador do meu potencial. Sim. Que quem nunca teve dias difíceis, né? Mas aí, olha só, o vendedor tem um potencial. Se ele tem um potencial, ele precisa o quê? Seguir os processos. Direcionamento. E aí não tem o direcionamento. Uhum. Então, aquele potencial fica perdido. Uhum. Porque se ele não está atingindo o resultado, mas ele tem o potencial, o que que significa? Eu quero, eu consigo, eu estou disposto, eu sei que eu posso fazer. Só me ensina. Só me ensine, só me Pronto. traga o caminho. Então, o processo comercial é esse caminho. Uhum. Ó, você vai fazer assim, 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 assim. E quando você tem um líder que tem esse olhar de ensinar, de acompanhar, a equipe vai embora. Vai embora. E é interessante que eles acabam seguindo aquele líder, Sim. porque gera uma gratidão. Sim, é aquilo que eu falei, o vendedor é o reflexo do líder. Eles geram uma gratidão. Olha, eu não tinha nada, eu não sabia nada, eu não era ninguém, comecei a trabalhar aqui, você acreditou em mim e você me ensinou, hoje eu sou o que eu sou, né? E quando eu falo eu sou o que eu sou, não só da pessoa, mas o que ele conquistou de bens, de sonhos realizados, não é? Brenda, maravilhosa a nossa conversa, foi uma aula muito gostosa, sua história é muito linda, né? O seu jeito de desafiar o que a vida te proporcionou, então as oportunidades chegaram, mas nenhuma foi assim, veio... Nenhuma veio embalada na caixinha de presente. super confortável, todas foram extremamente desafiadoras. E no processo você foi se transformando a profissional e a mulher que você é hoje, né? Parabéns, parabéns Obrigada. mesmo, é uma referência, sem dúvida. Mas para a gente encerrar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse um recado para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que está na área comercial, que é a nossa área, né? Tanto para aquele profissional que é líder, que está comandando um time, quanto aquele que está na operação diretamente. O que você diria para essa pessoa? Olha, eu quero dizer o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Einstein, que ele fala que não há nada mais insano do que querer resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, quero finalizar aqui esse bate-papo, que foi incrível, deixando essa frase para vocês, porque é o que eu vejo muito. Pessoas querem sair do lugar, querem prosperar mais, querem crescer mais, não só na vida financeira, mas em todos os âmbitos da vida, querem evoluir, mas estão sempre fazendo exatamente as mesmas coisas. Então, façam algo diferente que vocês terão resultados diferentes. Ouse, né? Ouse a ser atrevido, ouse fazer algo diferente, desafio. Muito bom. Eu acho que a gente vive isso o tempo todo. E isso dá vida, energia,
modernidade, Sim, vigor, né, "Olha, ninguém fez", ou "Fiz algo que eu nunca tinha feito". exata Acho que não precisamos fazer algo que ninguém fez, mas é algo fazer algo que você ainda que não não fez. fez. Exatamente, Você não fez, dentro do seu universo, né. exatamente. Querida, foi maravilhoso. Eu sempre costumo falar para os meus convidados, eu não tenho como retribuir o seu tempo, a sua generosidade de fechar a sua agenda, de vir até aqui. Eu não tenho como, mas o Deus que eu sirvo é poderoso em recompensar Isso. abundantemente. E Amém. eu creio, Brenda Brandão, que Deus não fica devendo favor a ninguém. Aquilo que você semeia, que você faz na vida de alguém, o retorno virá. Com certeza, E com para você, certeza. meu querido, lembre-se, faça tudo com a boa vontade de quem faz para Deus. Não faça pensando no seu chefe ou pensando naquela pessoa, que ela não merece, que ela não vai retribuir, tudo vai ficar mais difícil. A operação vai ficar mais pesada. Mas se você fizer pensando que é para Deus, Ele que tudo vê te recompensará. E até o nosso próximo Carreira de Sucesso. Obrigada.